Legends of Death. Olá, Red Bang, estamos começando mais uma edição de Legends of Death número 64, hoje edição Uncut. Programa de hoje, Iron Trash, morcegos e pedido de som. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Sequência do Legends of Death número 64, edição Uncut. Agenda de shows: Reia toca dia 17 de dezembro em Teresina, Piauí, e ainda São Paulo em Chamas Fest, com Avoc, Roda, Madness, Ancestral Malediction, Oligarquia e outras bandas, 16 de dezembro. E por fim, Maldição Eterna 3 com Trepanator, Basta e Profane War, tocando 6 de janeiro na Bahia. Boa noite, galera. Aqui quem me fala é Beto Demente da banda Regord e estamos no Legends of Death. Sequência do Legends of Death número 64, edição Uncut. A edição hoje tá longa, hein? Tem muita coisa. E hoje é a edição Uncut, hein? Sem cortes, vai direto. E agora, pedido de som começa com Clapton of Lies. Legends of Death. I
De volta no Legends of Death no 64, edição Uncut. Tá aí o som do Crepe aqui no programa. Off Lies abriu o bloco, foi o som pro Thiago Fugante. E ainda rolou Anarcon com Welcome to God para Wellington Baker. E por fim, Infernal Hounds, Filhos da Miséria para Jesiel Dantas. Já tem morcegos. Nós somos da Luciana e estamos no Legends of Death. Um álbum escolhido na hora, uma resenha no calor da hora, roleta russa, toda semana no Legends. Sequência do Legends of Death no 64, edição Uncut. Sabe que o Iron Trash, uma banda de black de Belo Horizonte, né? Tá lançando aí sua primeira demo. Vamos conversar aí com o baterista Carleone para saber mais sobre esse trampo. Legends of Death. Iron Trash surgiu em 2013, tendo a participação em 2014 no disco coletânea BH Caos com o estilo Black Trash. Agora voltamos em 2017 com o estilo Black Metal para aprofundar mais as raízes do antigo Black Metal, né? Então um som com todas as essências Black, Death, Metal, e conheço o material aí para falar como tá o som. Iron Trash é uma horda fundada em 2013, porém havia parado seus trabalhos. Seu primeiro registro foi na coletânea BH Caos, da formação original só resta o batera Carleone. E agora em 2017 retornaram com a nova formação, essa que já realizou o segundo material da banda, intitulado Death Warriors at War. A demo conta com 5 faixas inéditas, sendo uma delas uma bonus track e acaba de sair. Futuros projetos virão em breve, assim como os shows fora de Belo Horizonte e fora do estado de Minas Gerais. Iron Trash é Necrose baixo, Terminator guitarra, Natus Inferni guitarra e vocal e Hades bateria. Bem-vindos ao Legends 64. Começar com a primeira pergunta aqui pro Carleone, né? Conversar com a gente aqui, saber um pouco mais a respeito da banda, a respeito dessa demo que acaba de sair. Queria que você comentasse, né, para começar, essa demo que a Iron Trash acaba de lançar. A demo tape são 4 músicas gravadas, nós gravamos, né? No total de 5 sons. E uma foi gravada, com os 4 sons gravados no estúdio JC, aqui em BH. E uma foi quando nós começamos em janeiro, praticamente, quando estava voltando com a banda, eu e o Roberto Terminator gravamos um som no estúdio Cativeiro também, que vai ser a música prêmio, entendeu? No CD dessa demo. Com relação a distribuir esse material, vocês já fecharam alguma distro? Não fechamos distro nenhuma, nós gravamos material por nossa conta e estamos aí para contato, né? Que caso alguém queira divulgar esse material, estamos à disposição aí. Basta entrar em contato pelo Face ou pelo WhatsApp. Quem compôs as letras dessas músicas aí, desse primeiro trabalho?
as letras foram feitas por nosso vocal, né, no caso dessa terceira demo. A guitarra foi feita pelo próprio guitarrista nosso, que é o Roberto Terminator, né, tanto que o nosso vocal acompanha as bases dele como segunda guitarra. E também a bateria foi criada por mim. E no caso o baixo também é coisa particular, né? Também foi criado pela baixista que acompanha os riffs da guitarra. E os vocais estão todos compostos na gravação pelo vocalista, ele que criou os estilos dele, ele tem os estilos dele. Fala galera, aqui é Thiago Siqueira do Akel Massini e estou no Legions of Death. Legends of Road, toda semana uma cidade diferente. Off-Road, aqui no Legends. Sequência do Legends of Death número 64, edição Uncut. Ainda conversando aqui com a banda Iron Trash, programa Black de Belo Horizonte. Agenda Legends. Blessed in Fire toca 17 de dezembro com outras bandas em Jequié, Bahia, no Jack Hell Fest 5. E ainda Expurgo, Stomacal Corrosion e outras bandas, 16 de dezembro em Belo Horizonte. Sequência do Legends of Death número 64, edição Uncut, conversando com os caras do Iron Trash Black de Belo Horizonte. O processo de gravação no estúdio foi tranquilo? Nossa gravação foi tranquilaça, tá? O Carlos do Estúdio JC, que também é da banda Renegados, né, me deu maior apoio lá, deu maior moral. Ficou a gravação ótima, foi tudo tranquilo, tanto que gravamos esses sons todos em um dia, né? Aí pegou depois pra mixar e masterizar o nosso som. A banda pretende tocar fora de Belo Horizonte para divulgar esse trabalho? Sim, com certeza. Tendo o convite aberto, nós estamos indo sim. Tanto que já tem um convite para nós tocar em 2018 em Divinópolis, né? Junto com as bandas aqui de BH, que é o Renegados. E vai ter mais bandas também, só que não sei quais bandas são, então para divulgar o flyer ainda. Como é que você vê a cena de Belo Horizonte hoje? Tá unido ou tem muita panela? Te falar a verdade, pra mim a cena de BH nunca foi muito unida, entendeu? Tem um certo ponto, lugar pra tocar tem, mas não tá dando muito público em questão, não tem muito público às vezes. Tem show, mais quando tem público que é show de banda gringa. O pessoal tem que dar moral para as bandas underground de BH também, né? No caso que eu acho é isso, apoiar o show underground, pra unir mais a galera, né? Que a galera tá muito afastada, entendeu? Show enche, mas tem muita gente que vai em show, tipo assim, show enche, às vezes show tem vezes que não enche, entendeu? É muito difícil a cena aqui de BH, tem um certo separatismo sim. Sequência do Legends of Death número 64, edição Uncut, agenda de show. A lendária banda Now Vomit e Executor e outras bandas tocam de 10 a 12 de fevereiro em Londrina, Paraná. Sequência do Legends of Death número 64, edição Uncut, conversando com os caras da Iron Trash. A proposta da Iron Trash sempre foi essa que saiu na demo, ou no processo acabou por mudar alguma coisa e acabou transparecendo no resultado final? Sim, quando chamei o Roberto Terminator para fazer parte da Horda, a minha intenção foi deixar nessa versão de black metal, que eu curto, um black metal mais antigo, nessa linha, né? Na linha norueguesa, no caso, com várias influências também. Gosto dessa linha, tanto com linha de banda do Brasil também, que curto também essas influências de black metal. No mais, o pessoal vai conhecer na demo, né, como está o nosso som, para ver as linhas que nós estamos seguindo. E para mim também foi um resultado muito satisfatório, porque com 8 meses nós já estamos com a demo gravada e vamos lançar a demo agora em dezembro. E foi muito satisfatório para nós da Ordem, entendeu? O resultado ficou bem old school, né? Ótima bateria e vocais realmente black. Ficou satisfatório para a banda? Com certeza sim, me surpreendeu bastante e os membros da Hora também ficam todos surpreendidos com a gravação, até pessoas que viu quando começamos a ensaiar, parabenizar nós pela essa gravação, que ficou muito foda. E em fevereiro pretendemos lançar outra gravação oficial aí da demo da Iron Trash mesmo, oficial. Queria que você passasse a agenda de shows com datas. Eventos, por enquanto, ainda estamos olhando. O único confirmado que tem é para março de 2018 em Divinópolis. Quais os planos aí para 2018 e suas palavras finais? Nosso plano para 2018, a primeira coisa vai ser tocar em shows. Em seguida nós vamos querer gravar mais um material, né, que vai ser lançado como a nossa demo oficial aí.
E tá distribuindo esse material aí e agradecer também, né, o apoio da galera aí que apoiou nós aí do Iron Trash, os meus amigos que também apoiaram aí a nossa volta aí, principalmente o pessoal do JC lá, o pessoal do Bonnie Crush, o pessoal do Impulse, todos que deram apoio, né, pra nós aí, meus brothers. Se eu fosse citar nome aqui de tantas pessoas, mas também pensei em organizar eventos com Iron Trash aqui em BH, com o apoio do Hélio da Luzina. E agradecer vocês aí da Legion, aos pessoal que deram apoio nós pra estar divulgando esse material aí. E estamos prontos aí pra shows e aberto a tudo. Valeu pelo apoio de todos, entendeu? E tô reforçando, né? A Iron Trash toca 23 de dezembro em Sete Lagoas, Minas Gerais. Chega a fim de entrevista com a Iron Trash aqui no Legends of Death, número 64, edição Uncut. Quero agradecer os caras pela atenção, pelo papo, tocar duas pedradas dessa demo da Iron Trash. Legends of Death. Legends of Death.
toda semana, aqui no Legends of Death. De volta ao Legends of Death no 64, edição Uncut, e agora pedido de som. Abrindo com Yelda Baor, o Abismo, som aí por Lucas Lofrano. Legends of Death. Sound of the razor to the
Legends of Death. Legends of Death no 64, edição Uncut, rolou aí pedido de som pro Rodolfo Risato, Eternal Trefaction, Room of Doom, ainda teve o Abismo, né, som aí pro Lucas Profano, e ele fechou com o Uraels, Despertar da Ira Serpential, som aí pro Michael Vonderville. Oi galera, nós somos o Armon, estamos no Legends of Death. Obcecado pelo modo off-road de gravação, respondemos e além. Legends Drive, um programa inteiro gravado no trânsito, toda semana no Legends of Death. Sem documentação, sem nota fiscal. Legends of Death. Já tem morcegos. Quem já passou pelo programa Memória Preservada no Remember Legends? Um pouco da nossa história, toda semana no Legends of Death. Sequência do Legends of Death no 64, edição Uncut, e agora falar um pouco a respeito da banda Morcegos Metal de Alagoas. Morcegos surgiu em 79, quando seus membros, ainda crianças, ali por volta dos 7 a 9 anos, tocavam instrumentos atípicos, fazendo shows em fundo de quintais, tocando em latas, panelas e goelas. Seu fundador, Frank Stone, hoje guitarrista e vocalista, presenciou a invasão de morcegos no céu de seu bairro. Nascia o nome Morcegos. Em 87 passaram a usar instrumentos de verdade, dando início aos primeiros ensaios, utilizando equipamentos precários, quase todos fabricados pela própria banda. Foram 8 meses até acontecer o primeiro show em agosto de 88. Essa é a data marcada pela banda como o início da Morcegos. A banda foi criada na cidade de Maceió, Alagoas, como um trio, praticando metal extremo, death, grind e thrash, lançando dezenas de materiais, até o momento mais de 150 trabalhos entre CDs, LPs, cassetes, vídeos e livros, entre outras coisas, consagrando o trio como a banda que mais lança no mundo, tocando por todo o Brasil. Foram shows em mais de 80 cidades, participou de várias trilhas sonoras de filmes, é de fato a pioneira do underground alagoano reconhecida mundialmente. De suas dezenas de lançamentos destacam-se o LP Thank God de 94, o álbum Magistral Beginnings de 98, Extreme Point de 2000, entre outros inúmeros trabalhos. Morcegos é
Frank Stone, vocal e guitarra, e Orlando, bateria. Bem-vindos ao Legends 64 Uncut. Legends of Death. Começar a entrevista longa, né? Para conversar com a Morcegos, que é uma lenda do metal nordestino, é preciso muita pergunta e ainda ficou muita coisa de fora. Mas eu fiz o que pude. Como é que é começar a tocar na infância? Vai gravando? E aí, Legions? Aqui é Frank Stone, guitarrista e vocalista da banda alagoana de metal extremo Morcegos. Comecei a tocar na infância. Na verdade, não tínhamos instrumentos, né? Mas a gente criou, né? Esse lance de fazer apresentações tocando músicas próprias em português, batendo em lata, cabo de vassoura. A gente inventava umas guitarras que botava umas cordas de nalho nelas, mas não saía som de nada, a gente não fazia acorde, não fazia nada. Mas os bateristas que tocavam nas latas tinham ritmo, né? E eu, mais os outros garotos, a gente fazia músicas próprias, né? E sempre cantava do mesmo jeito. Tanto é que a gente tem gravações em fita cassete desta época que foram lançadas há um tempo atrás em CD. E foi muito divertido, porque já na infância gostávamos de rock and roll, né? Rock and roll dos anos 70, que a gente de fato começou em 79 a fazer isso e foi até os meados dos anos 80. Nossa brincadeira era essa, né? De fazer shows de rock and roll no fundo do quintal. Muito bom, muito bom, muito boa época. Morcegos tem uma obsessão por música, né? De onde nasceu isso? De ouvido de meus irmãos mais velhos, o meu pai, minha mãe, né? Eles não só gostavam de rock and roll, eles gostavam de todo tipo de música, mas a música que me interessava era o rock and roll, talvez no começo por conta das guitarras distorcidas, né? Aquilo era o diferencial dos outros estilos. Mas ouviam de tudo, mas o que me chamou a atenção mesmo foi as guitarras distorcidas, bandas como os Mutantes, Casa das Máquinas, né? Bandas brasileiras dos anos 70, né? Até mesmo a galera da Jovem Guarda, os Incríveis, os Fibras, e assim foi, né? Até a gente ter essa ideia de formar a banda Morcegos. Por isso que o nome é Morcegos. A gente chamava os Morcegos, porque tinha Renatos e seus Blue Caps, os Mutantes, né? Os Fevers. Aí tinha esse lance também da gente ser os Morcegos. É desse patamar aí. Além da banda, Morcegos fazia um zine, né? Queria que você comentasse isso. A gente, na verdade, não fazia um zine. Existia um informativo que era feito por fã-clubes, né? Isso aí já foi nos anos 80, depois de alguns lançamentos da gente, começaram a existir fã-clubes. E a gente, de certa forma, também colaborava, mas a gente não tinha um zine específico da banda Morcegos, não. A gente mandava os informativos mensalmente, né? Os informativos eram mensalmente. A gente, na verdade, era colaborador dos próprios fã-clubes da gente, né? A galera entrava em contato através de cartas, porque naquela época não tinha nem internet, nem celular, nem nada parecido com a informática que existe hoje, né? Com a tecnologia que existe hoje, então era só cartas e no máximo a gente mandava coisas gravadas em fitas cassetes, né? Às vezes a galera queria uma mensagem, alguma coisa assim, a gente mandava em fitas cassetes, porque até mesmo para fazer vídeo era muito caro, a câmera de vídeo que pegava VHS, ou então aquelas fitas menores, era muito caro. Então a gente não tinha um fanzine, a gente tinha fã-clubes. Tinha fã-clube no Rio de Janeiro, fã-clube no Piauí, fã-clube no interior de Alagoas, fã-clube em Maceió e espalhados por aí. Eles faziam uma boa divulgação, ajudou muito a banda nesse sentido, até mesmo de promover os nossos lançamentos, né? Eles eles se viam como distribuidoras também. Muito bom. Sequência do Legends of Death número 64, edição Uncut, conversando hoje com os caras da banda Morcegos, né, de Alagoas. Metal lendário aí. Sabe que durante os anos 90, né, revistas do mainstream em geral, né, metiam o pau na Morcegos, falava mal pra caramba, que era tosca, que era a banda mais tosca do mundo, né?
Os trabalhos eram todos feitos à mão, artesanal, coisa tosca mesmo, né? Isso aí acabou virando parte da lenda da Morcegos, que é uma banda que nem se preocupa com isso. Bom, dando sequência de entrevista, antes de usar os instrumentos, né, vocês tocavam e usavam objetos domésticos, né? Como assim? Agora, antes de usar instrumentos, a gente realmente tocava, a gente fazia bateria de lata, né? Guitarras artesanais, mas um som muito rústico, né? Um som que não tinha afinação, vamos dizer assim, não seguia um padrão musical. Era assim que a gente fazia, né? Entrevista. Me impressiona o metodismo de vocês em manter com cuidado a memorabilia da banda, né? Isso é coisa só do Franco ou de todos vocês? Na verdade, assim, desde o princípio, quando a gente começou a banda, a gente tinha já essa preocupação de guardar as coisas, né? Então, como a gente era influenciado pelas bandas que a gente ouvia, então a gente sabia que os caras guardavam foto, fotografava. Se iam gravar um primeiro disco, fotografava, aí registrava o dia que foi gravar, o horário, e essas coisas a gente também tinha ideia. Se vai fazer um show, vamos fotografar ou gravar. Se vai compor uma nova música, vamos guardar a letra manuscrita, original, vamos fazer todas essas coisas, porque até pra gente mesmo ter um guia, né? A gente se guiar pela gente mesmo, né? Poxa, o que foi que a gente fez anteriormente? A gente fez isso, então vamos dar um passo a mais, vamos pra frente. Então já tinha essa preocupação, era de todos, né? De todos da banda na época, desde quando a banda começou, né? E é claro, vai mudando as formações e eu fui mantendo a mesma coisa, né? Para não perder exatamente a história, o histórico da banda, né? A memória da banda. Então aí vai o crédito para todos que começou a banda, né? Que foi desde o princípio mesmo, desde quando a gente era pequeno, porque a gente tinha preocupação em fazer gravações em fitas cassetes que foram guardadas e estão aí agora, foi lançadas em CDs, né? A arte gráfica da Morcego sempre foi tosca, né? Para vocês o importante é o conteúdo ou a arte não precisa ser sofisticada? Olha, tem lançamentos da Morcegos que realmente tem uma produção muito boa, tanto em termos gráficos como sonoros. Mas na verdade a gente não tinha tanto essa preocupação. A nossa maior preocupação era não perder a nossa inspiração, ou seja, se surge 10 composições agora, ou 3 ou 4, vamos registrar essas composições e gravar. Se vai ser lançadas ou não, a gente vê depois. O importante era que não se perdesse a inspiração. Então essa era a maior causa de tantos lançamentos da Morcegos, vamos dizer assim. E é lógico que por conta de problemas financeiros, muitas vezes a gente lançava do jeito que podia, né? Não tinha todo esse cuidado, esse aparato de vamos analisar como é que vai sair a parte gráfica, a parte sonora, o áudio. A gente não tinha muito essa coisa. Então, tinha vezes que a gente estava com dinheiro legal para fazer uma produção legal e saía legal. Tem encartes da gente com 16 páginas, todo em papel couché, feito em gráfica, em fábrica, tudo oficial. Como também tem gravações caseiras que a gente xerocou a xerox da xerox e colocou lá para vender. E foi assim que o Morcegos deu continuidade ao seu trabalho e continua fazendo isso também. Se alguém hoje em dia aparecer e dizer vamos fazer um lançamento com vocês com capa xerocada, a gente faz com capa xerocada sem nenhum problema, né? Legends of Death. Olá galera do metal, aqui quem fala é Vitor Francisquini do Arte Metal. Estamos no Legends of Death. Entrevistas do Legends. Quem faz metal, falando pra quem curte metal. Legends of Death. Sequência do Legend of Death no 64, edição Uncut. Entrevista longa, muito longa, muitas perguntas aqui. Frank Stone, pessoal da banda Morcegos, né, de Alagoas. Os caras começaram crianças, meu. Tem fotos, você vê os caras novinhos aí, com 7 anos, você começar uma banda, manter ela aí por
quase 10 anos tocando com lata, né, e objetos domésticos, depois que você vai começar de fato a tocar em shows de verdade, né? E isso é uma coisa muito impressionante. A obsessão, os caras é maluco mesmo. Tinha toda essa vontade de tocar, fazem muitos shows. As capas dos discos são hilárias, assim, coisa, sabe, maravilha. Toca pra caramba, lança discos, com shows ao vivo. É impressionante. Bom, sequência da entrevista com os caras da Morcegos. Essa pergunta aqui pro Frank. Qual o conceito por trás do polêmico Thank God? O conceito é simples. A gente já quando surgiu o Morcegos com as guitarras, né? Guitarras, baixo e bateria, fazendo som já com os acordes verdadeiros, a gente iniciou metal extremo, claro, cantando em português, e daí pra frente foi só uma evolução, né? Quando chegou o Thank God, o conceito era o mesmo, né? As letras falavam de prostituição, de drogas, de morte, de assassinatos, de coisas que nossa sociedade obscura cometia, né? E o nome Thank God em si é simplesmente pela uma expressão que é usada aqui no Nordeste como Vixe Maria, Vé Maria, graças a Deus. Então a gente usou isso, sendo que na conotação do inglês ficou um tipo obrigado Deus religioso, mas não é. A conotação é essa, né? Tipo, até que fim foi lançado um vinil, porque a gente ralou, né? De 88 até 94 para poder lançar um vinil. Não foi uma coisa fácil, foi muito difícil, e ainda mais no Nordeste, principalmente em Alagoas, que era um estado, ainda é um estado muito pobre e sem recursos nenhum, né? Então, quando a gente lançou, eu disse, a gente vai colocar Thank God, porque vai, além de ser graças a Deus que, né, finalmente foi lançado, vai também causar uma polêmica, porque a galera vai ficar nessa, uma banda de metal extremo, Thank God, como é que vai ser? E essa polêmica vai durar a vida toda, como está durando, tanto é que você fez essa pergunta. Então, não tem nenhuma conotação religiosa o nome Thank God, o conceito é esse, né, de finalmente a banda conseguiu lançar o primeiro LP, né, que se tornou o primeiro vinil, né, lançado por uma banda de metal extremo em Alagoas, e o único, porque depois já começavam a ser lançados os CDs, né? Então as bandas que partiram para gravar ou lançar algum material já era em CD, não tinha mais o vinil em si. Por que a partir de uma certa altura vocês passaram a compor em inglês? A gente se influenciou também, né? A gente seguia muito aquela linha Dorsal Atlântica, Ratos de Porão também, porque o punk também sempre foi muito forte na musicalidade do Morcegos, o grindcore, né? E a gente cantava em português seguindo essa linha, mas depois a gente viu que essas próprias bandas começaram a cantar em inglês e facilitava realmente, né? Você trocar vamos citar um texto curto, tipo velocidade por speed, é muito mais rápido você pronunciar speed do que velocidade, tá entendendo? Então foi nessa conotação também de facilitar a composição, a arquitetura da própria composição musical da banda. Então foi por isso que a gente não foi mercadológico, não foi pensando em vender para o exterior, muito pelo contrário, foi para facilitar as nossas composições, só nesse contexto mesmo. Ao mudar para o inglês, vocês verteram algumas músicas da fase portuguesa para o idioma do Tio Sam? Na verdade, eu acho que uma ou duas músicas a gente utilizou a construção, né, rítmica delas e colocou talvez uma letra até semelhante, mas a gente não chegou a traduzir mesmo e fazer uma música em português que foi gravada em português para inglês, não. A gente foi fazendo músicas novas mesmo, como eu falei anteriormente. A gente sempre com muita inspiração para compor, então ficava, quase não tinha brecha para cover, né? Muita gente cobra cover da gente. A gente chegou a tocar uns 2 ou 3 covers em nosso setlist há muito tempo atrás, porque a gente não tinha tempo de ficar pegando músicas de outras bandas. Nossa preocupação era sempre colocar a nossa inspiração para fora, compor. Então foi isso, né?
a gente não teve conversão de músicas em português para inglês, não. Acho que uma ou outra a gente aproveitou os riffs, as bases e fez assim, né? Legends of Death. Daí galera, aqui quem fala é Dante Guitarra, Wakanda, Executor, nosso som rola na Legions of Death. O bom de todo o trampo é ouvir o trampo no quente. Isso é o Giro Legends. O trabalho é ouvido assim que lançado, direto do forno. Poste o link da sua banda na nossa timeline e ele vai pro Giro Legends. Giro Legends. Toda semana no Legends. Entrevista. Como o público e crítica reagiram a essa mudança de idioma? Na verdade, a gente passou de 88 a 91 cantando em português, né? Foi pouco tempo. E claro, a gente criou um certo público e quando a gente finalmente partiu para o inglês, a galera gostou muito, achou melhor, né, do que a gente cantar em português. Foi uma reação muito boa, né? E a crítica também em si. Essas faixas do debut Thank God entraram do jeito que estava na demo ou foram refeitas? Na verdade, a gente foi para o estúdio gravar exatamente o LP, né? A gente já foi com o intuito, vamos gravar o LP. Então, a gente gravou e mixou, e do jeito que gravou e mixou, foram mandadas para fábricas, né? Não foram refeitas, não. Do jeito que a gente gravou, que foi até muito difícil, porque os técnicos de sons, né, da época não trabalhavam com metal extremo, aliás, não trabalhavam com rock em si. E foi complicado para a gente explicar, mas no total, o resultado a gente gostou e mandou para a fábrica do jeito que a gente gravou mesmo lá no estúdio, né? Foi gravado nos estúdios Gogó da Ema, né? Que era o único estúdio que tinha aqui na época, né? Como foram as mudanças de formação ao longo da história da banda? Quem restou do original? Só o Frank? As mudanças de acordo com a idade, né? Quando a banda começou, os caras tinham entre 16 e 17 anos, então eram adolescentes. E quando passaram a fase adulta e terminaram os estudos, aí começa a cobrança dos pais do cara ter um trabalho, um emprego, e algumas vezes o cara se relaciona e tem filhos, e aí tudo modifica, né? Então vai saindo, muita gente vai saindo por conta disso, porque não tem mais tempo para fazer a coisa, né? Então se dava mais ou menos isso, não era por conta de não gostar do estilo da banda ou alguma briga, alguma coisa assim, nenhuma das saídas foi por conta disso, foi exatamente por tempo, por disponibilidade, né? Essa que é a verdade. E realmente só eu, o Frank, é que restou da formação original, né? Desde o começo eu que tô, né? Seguindo em frente com a Morcegos, né? Entrevista. Salve ouvintes, aqui quem vos fala é Léo Hellfire da Horda Baltor, estou ligado no Legions of Death. Richard Marx não é metal. Richard Marx não toca na Legions of Death. Legions, metal, um estilo de vida. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Sequência do Legends of Death número 64, edição Uncut, conversando com o Frank Stone, membros da banda Morcegos, aí, metal de Alagoas, né? Falar mais um pouco aqui a respeito. Sabe que tem uma história que os caras fizeram a capa do vinil na mão, cara. É impressionante. A banda apareceu na televisão, sabe, entrevistada, e eles são caras assim, já tem em torno de 50 anos e são com alma de criança, é muito impressionante. Bom, mais algumas perguntas aqui para Morcegos no Legends 64. Queria que você falasse de fatos curiosos aí que aconteceram com a banda, né? Aliás, deve ter uma porrada, tanto é que vocês lançaram 2 livros aí contando a história da banda, tem muita coisa aí. Então, queria que você falasse um pouco a respeito desses fatos curiosos. Tem várias, gente tocando, gente transando na plateia, gente tocando, o cara quebrando a garrafa na cabeça de um, a gente
tocando, a galera dando moche por cima dos componentes, passando o sapato já na minha orelha aqui, a gente tocando e assim vai. A gente passava por cima do palco, molhava o cabelo, passava por cima dos fios e a gente levando choque e vamos tocando, né? Infinidades de coisas, né? Teve até um caso que os caras entraram com um urubu vivo, né? Pra assistir um show e quando foi em 10 segundos já tinham matado o urubu. E aí sim vai, né? São coisas que acontecem, né? Um baixista de uma banda foi tocar no meio da plateia, quando ele voltou, ele só voltou com o braço do baixo, né? O resto do baixo já tinha sido arrancado pelo público. E enfim, precisaria um livro pra gente contar sobre essas coisas, né? Que acontece durante um show da Morcegos, né, cara? Ai, cara. Nossa senhora, um urubu? Caralho. A Morcegos sempre foi da estrada, né? Tem que se comentasse isso. Sempre foi da estrada, né? A gente não tem essa coisa de vamos ficar só em garagem ou vamos só ensaiar, quando der a gente faz um show legal, não. A gente foi pra tocar em qualquer lugar que chamasse a gente. Tanto é que a gente recebe crítica de tudo quanto é jeito, né? Porque diz, ué, bicho, vocês tocam até com banda que não tem nada a ver com rock. Bicho, a gente vai tocar o nosso som. Onde chamarem a Morcegos, a gente vai tocar. A gente é de uma época que a gente levava a bateria em ônibus coletivo. Então qualquer coisa pra gente, cara, é um sucesso. A gente vivia numa dificuldade extrema e a gente vivia feliz mesmo na dificuldade. Pense em passar naquela catraca do ônibus com um bumbo da bateria, depois o cara passa com o surdo, o outro passa com o tom, o outro tom, e as estantes dos pratos, e a gente eu levava os meus amplificadores, as caixas amplificadas dentro de ônibus, cara. Então qualquer coisa pra gente é a maior alegria, sendo que quem vai entender, né? Principalmente quem tem aquela rigidez do metal extremo de não tocar com outras bandas, não tocar em shows que tem aquele conceito de beneficente, não sei o que mais lá. Cara, a gente não se preocupa mesmo com esse negócio. A gente não tem essa ideologia. Nossa ideologia é de produzir, de fazer acontecer. É essa a nossa ideologia. A gente é da estrada mesmo. Tocamos em 80 cidades no Brasil e tocamos em 4 países. Então, mas da estrada é impossível, né? A banda sempre se virou bem no estúdio? Chegou, sei lá, a produzir seu próprio disco? Pois é, não, eu acho que dos nossos lançamentos, 1 ou 2 teve a colaboração de um produtor de verdade, porque não existia produtores e muito menos grana pra gente pagar um produtor. Então a gente que se virava, né? Como a gente podia gravar, a gente gravava aquele lance, vamos registrar, a gente não pode perder a inspiração, né? Deixar isso de fora, uma música sem estar registrada. Então a gente ia para o estúdio ou gravava onde pudesse, onde tivesse uma mesa de som que pudesse gravar, ou em cassete, ou em CD, ou em qualquer formato, para que aquilo ficasse guardado. Era essa a nossa preocupação, né? Fala Headbangers, aqui é o Ivo da banda Beyond the Grave de São Paulo. E o nosso tá rolando Legions of Death, porra! A emoção do som tocado ao vivo, Session Live, aqui no Legions, toda semana. Sequência do Legion of Death, número 64, edição Uncut, conversando com o Frank Stone, os caras da banda Morcegos. Analisando a história da banda, né? Nossa, é muita coisa, cara, impressionante. Você fica assim de cara, como tem material. Lançou álbum pra caramba, assim, sabe? Qualquer coisa é motivo de álbum. Gravou um show na Bahia, é um álbum. Gravou um show em Pernambuco, é um álbum. Não interessa, tudo é álbum. E os discos de estúdio, e as capas toscas, e a banda tocando barco, sabe? É muito impressionante. Como é que é a história do compacto, né, que você ralou? Quando a gente mandou fazer o primeiro LP, na segunda edição, né, muitos vinis vieram quebrados. Então o que é que acontece? A gente
usou a cuca, né? Para não perder totalmente esses vinis, vamos desses vinis fazer um compacto para ver se as duas últimas faixas conseguem ser executadas. E daí a gente faz uma capinha xerocada mesmo e lança como um trabalho da banda. E foi assim que aconteceu. Aí a gente esquentava o vinil no fogo, saía recortando com tesoura mesmo para deixar ele bem pequeno, e o resto a gente simplesmente limava, né? Ralava para ele ficar no formato como se fosse um compacto, e assim foi feito, né? Mais artesanal do que isso, impossível. Aí foi lançado. A gente conseguiu fazer 150 cópias desse material. Vocês faziam a capa na mão, né? E dá um trabalho da peste. A fábrica de LP só fazia o acetato, não fazia a capa? 17ª pergunta. Vocês faziam capas na mão, devia dar um trabalho... Não, exatamente. A fábrica, ela fazia tudo, sendo que o preço com a capa era estouradíssimo pra gente. A gente não tinha grana pra isso. Então, o que a gente pensou? A gente vai fazer o vinil e com cartolina guache a gente faz a capa colando a foto da banda nessa cartolina guache. E foi assim feito, né? A gente fez 500 cópias à mão, a capa feita à mão. Depois a gente foi dando um jeito, fazia só a xerox ou botava em envelope, até que finalmente em 2008 a gente foi patrocinado e fizeram as capas na gráfica, né? Então tem 3 edições do Thank God, sendo que todas elas de 94, né? O registro do vinil é 94, mas as capas tiveram essas três partes, uma feita de cartolina, outra de xerox e a outra na gráfica mesmo. Foi assim que aconteceu, né? E foi um trabalho realmente da peste. Imagino que a banda tenha tido muita crítica ao longo da sua história, né? Se comentasse algumas. Sempre vai ter crítica, né? Porque a gente nunca teve... a gente nunca seguiu um padrão, né? Então, por exemplo, esse disco da gente, quando chegou nas revistas, os caras olhavam a capa artesanal, nunca na vida alguma banda tinha feito uma coisa dessa, então eles desceram a lenha, disseram que isso não é... que em música não é brincadeira, não pode se fazer isso, fazer capa com a mão. Eles não quiseram saber da dificuldade da banda, eles quiseram saber que o resultado ali para eles era uma coisa feita à mão, colada, né, xerox. Então a crítica foi muito rígida mesmo, né? Mas com o público foi diferente, o público adorou. Então era o que a gente queria, almejava mais, era exatamente isso, uma satisfação pessoal junto a uma plateia, a um público, aos fãs, né? Mas foi muito criticado, né? Até hoje, vai continuar sendo, né? E aí, cara, aqui é o Igor Padrão, do programa E aí, cara, e guitarrista do Rockness. Estamos aqui no programa Legends of Death. Valeu, um abraço. Onde tocam as bandas que você aprecia? Agenda Legends. Toda semana no Legends. Sequência do Legends of Death, número 64, edição Uncut, conversando com os caras da Morcegos aqui no programa. Morcegos, uma lenda do metal alagoano, do metal nordestino, brasileiro. Banda foi reconhecida lá fora. Muitas revistas aqui da nossa terra brazuca metiam o pau nos caras. E os caras tocaram o barco, não ficou pra nada. Faz do seu jeito, mas eles são toscos, naquele tosco do nível absurdo, não é aquele meio tosco, é muito tosco. Os caras fazem capa desenhada à mão, no pente. É muito impressionante. E é uma lenda, é um fenômeno, eu considero um fenômeno, uma coisa muito grande, muito impressionante. Sequência do bloco final de perguntas aqui para a banda Morcegos. Entrevista. Vocês são muito persistentes, né? Que doença é essa? Cara, a galera fala nisso, né? A galera diz que a gente é resistente, persistente, mas não é. A gente conseguiu criar um cronograma. Qual é o cronograma? Vai surgindo a inspiração para compor durante o ano, né? Então chega no começo do ano, o que é que a gente faz? Para pegar essas músicas, né? E gravar. Quando grava, a gente lança, né? A gente lançava, claro, no formato que existia na época, né? De cassete, LP, CD, né? Hoje em dia a gente coloca na internet, né? No nosso canal do YouTube, o álbum completo, porque não se vende mais material, infelizmente, né? Então, a gente tem essa primeira parte, assim, vamos dizer, até março, para lançar um novo material, e o resto do ano para divulgar esse material, viajar tocando.
E os promotores terminaram se acostumando com isso. Então todo ano tem quase a mesma agenda de shows devido a isso, né? Show em uma cidade que sempre acontece anualmente, show em outra cidade e vai em meses diferentes, e isso vai até o final do ano. A gente de certa forma conseguiu criar esse cronograma. Então não tem nem como, não é nem uma persistência nem resistência, são convites que vai acontecendo naturalmente ao longo dos anos, e aí a gente vai cumprindo e vai, como é que se diz, dando continuidade à banda sem forçar nada, forçar barra nenhuma, né? Mas também, é claro, existe o nosso lado pessoal, a nossa satisfação pessoal, que continua ainda com muito entusiasmo. A gente continua ainda muito entusiasmado para fazer o metal extremo que a banda faz. É isso aí. E que você comentasse o mais novo trabalho, né? O Ritualizer. O Ritualizer foi gravado aqui em casa com um produtor, né? Esse novo trabalho foi um produtor, então ele só fez captar, né, som da guitarra e bateria e vocal, guardou no material dele e fez a produção, né? Claro que ele mostrava um som, a gente ia dizendo, olha, as guitarras podem ficar mais cheias, aí a gente ia dando os toques, mas foi gravado aqui em casa mesmo, no modo artesanal, sendo que com um recurso de tecnologia que ele tem muito grande, né? Então foi feito assim, as composições sempre com aquela mesma inspiração, todas as músicas novas, e foi assim que foi feito o Ritualizer. O Ritualizer ele tem um conceito de ritual mesmo, né? Daquela coisa que a gente sempre faz: compor, gravar, lançar, fazer show, viajar. Compor, lançar, gravar, fazer show, viajar. É isso, é o ritual. Por isso que é ritualizado, né? É isso que é o Ritualizer. A sonoridade dele é isso, tem grade, tem death, tem thrash, metal a lá anos 80, como é o Morcegos de sempre, né? Queria que você passasse a agenda de shows e suas palavras finais. Agradecer aí, né, o Adélcio, né, Adélcio Martins, do Legions of Death, e dizer que a galera que apoia o Morcegos, a gente continua agradecendo, né, de coração, e estamos aqui, né, aceitamos convites para shows, né, sempre, e é isso, né, e agradecer sempre, né, pelos espaços que são dados a nós da Morcegos, e seguir em frente, né, desejando saúde para todos aí. É isso, abração. Chegando ao fim da entrevista com Morcegos aqui no Legends of Death, número 64 edição, a Cut que agradeceu os caras, o Frank, o Orlando e todos os membros que passaram pela banda pela atenção dispensada. É uma honra conversar com Morcegos aqui no Legends of Death número 64. Tocar 2 sons da Morcegos no programa. Sem documentação, sem nota fiscal. Legends of Death. Body.
Legends of Death fica por aqui, volta na próxima segunda-feira. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Legends of Death. Legends of Death. Tem horas que você quer mais. Mais sentimento, mais obscuridade, mais profundidade. Esse é o Hora Black. Um set completo de temas que tocam a alma. Hora Black. Toda semana no Legends.